Olá, sejam todos bem-vindos à live bíblica que acontece mensalmente na primeira quinta-feira do mês, às 20 horas, através do YouTube da IBC Fortaleza. Se você ainda não compartilhou, aproveita e compartilha, curte, deixa seu like, deixa seu comentário, para que a gente possa melhorar a nossa live cada vez que a gente for fazer. Tá bom? Estamos focando no Velho Testamento, na ordem cronológica, e essa de hoje abordará os livros de Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias e Malaquias. E agora, para me ajudar, eu convido aqui o meu amigo Joelcio, né, revendo aí os velhos tempos, né, Joelcio, do Mais Bíblia. Eu já estou dizendo aqui, né? Aqui é o podcast do Mais Bíblia Retrô, né? É Logo isso no aí. início aí, muito bom estar aqui com vocês. Espero que seja um momento muito proveitoso e edificante, né, na palavra de Deus, que a gente possa aí conseguir trabalhar esses livros, que não são poucos, é muita coisa para se falar, mas eu espero que dentro Verdade. do tempo, né, a gente possa conseguir falar o melhor possível e assim você que está em casa aí poder ser edificado e você possa crescer um pouco mais aí na sua espiritualidade com a palavra de Deus. E é impressionante, né, Joyce? A gente está falando aqui de Velho Testamento, que de velho não tem Não tem muita nada. coisa, não, né? Salvo os Verdade. acontecimentos que historicamente já houveram, né? Já ocorreram, mas o Velho Testamento ele acaba que respalda muito do Novo Testamento e dos dias atuais, né? Sim, você não tem como compreender o Novo Testamento se você não olhar para o Antigo, né? Então, assim, a importância, a relevância dele para os dias atuais é muito importante para que a gente consiga identificar na própria pessoa de Jesus como o Messias esperado, né? Sem o Antigo Testamento a gente não consegue olhar para Jesus e dizer ele é o Messias. Porque se a gente olhar dentro do contexto do Novo Testamento, né, a gente vai ver que existia várias pessoas que se levantavam naquela época para se dizer ser o Messias, o Salvador de Sim. Israel. Né? Então, o Antigo Testamento foi tão importante lá naquele tempo, mas ele continua sendo tão importante para nós hoje, para que a gente possa ter essa perspectiva do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É verdade, né? Se renova, a palavra de Deus se renova de uma forma muito especial, né? Vendo que a história de Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, percebemos o quanto essas histórias elas têm algo em comum. Percebe-se, né, que os detalhes de Deus, o que ele vem falando, e que não é Sim. diferente do que ele fala conosco, né? Do que ele falou Uhum. também à época com Paulo, com Pedro e com muitos outros do Novo Testamento, e fala conosco Ah, com até certeza. hoje, né? Com certeza. Então, vamos começar aqui o nosso papo com Esdras, né? Que vai falar sobre restauração, né? Isso. Um significado do nome Esdras, né? Auxiliador. Realmente foi uma pessoa que procurou ajudar Neemias, né? Sim. E outros lá, e que era um escriba, né? Um sacerdote, Sim. filho do sumo sacerdote Seraías, né, descendente de Arão, uma pessoa muito inteligente, né, uma pessoa muito. Só por ser escriba, né, já se mostra uma pessoa muito conhecedora, versátil em documentos, em textos, né? Não era fácil, não. Muito Exatamente. complicado, principalmente naquela época em que os escritos, né, tinham que ser mantidos, né? E a história não poderia se perder. Então, o trabalho do escriba era muito complicado. É verdade. Assim, é importante a gente também ter essa noção, porque às vezes as pessoas questionam a Bíblia. Ah, mas quem escreveu, será que tinha capacidade? Será que realmente era de Deus, né? Então, quando a Sim. gente percebe, não que para Deus importe essa questão da nomenclatura, se Sim. é escriba, se é doutor, se é mestre, né? Mas o importante é estar fundamentado e entender a palavra de Deus. E se olharmos para a própria Bíblia, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Jesus usando pessoas muito bem influentes, né, nas comunidades. Você vai ver, por exemplo, Moisés, que é um homem que é usado para tirar o povo do Egito, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer. Ele foi alguém que foi criado, ensinado dentro dos parâmetros egípcios, então ele era um cara de muito conhecimento, ele era um cara que conhecia a cultura da época, conhecia histórias, documentos, né? Era possivelmente um poliglota, ou seja, não falava só egípcio, ele falava outras línguas devido às necessidades de comercialização, né? Então você vê Moisés, um cara, e de repente você vê Moisés vindo como um pastor, né? Isso. Para retirar o povo ali do Egito. E de repente você olha para o Novo Testamento e vê Jesus usando pescadores. Então, a questão social, econômica, educacional de alguém, ela não é um impeditivo, né, para que Deus use aquela pessoa como instrumento. E a gente vê isso claramente
através das páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É exatamente isso. Então, assim, a gente vê a coerência da Bíblia, né? A gente Sim. vê que pessoas que estudaram, pessoas que procuravam se desenvolver para que pudesse passar as informações corretas, né? Mas, assim, acima de qualquer informação, de qualquer capacitação, na verdade, o que importa é a mensagem que ele estava tentando falar ali através, né, da palavra, através de Deus, né? Um contexto aí após 2 anos da derrota de Nabucodonosor, né, para o Império Persa, Sim. em meados de 539 a.C., o retorno dos cativos judeus que começou, né? O livro de Esdras apresenta um registro de várias levas, né, desses exilados. E muitas pessoas aí nem me perguntam, mas o que é esse exílio, né? O que foi que aconteceu nessa época? Na verdade, o exílio ele foi uma resposta de disciplina de Deus para com seu povo, né? Porque o povo estava praticamente abandonando ali a lei do Senhor, né? Jerusalém estava totalmente corrompida pelos maus hábitos dos povos, né, que viviam ao seu redor. Então, aquela cultura qual Deus havia dito para Israel, olha, eu estou te mandando para o meio de nações pagãs, mas não imitem elas, né? Não queiram fazer as mesmas coisas, né? Israel ele começa a perder a sua identidade ali naquele meio. E por causa disso, então, o Senhor começa a disciplinar o seu povo, né? Um pai que ama um filho e vê um filho indo para um abismo, ele não vai deixar, possivelmente ele vai correr e tentar impedir, né? Se ele ama. Então, o Senhor usa, né, ali de Nabucodonosor, ali da Babilônia, então, para disciplinar Israel. Israel, então, vai para esse exílio justamente por conta disso, pela falta de fidelidade a aliança de Deus para com eles, né? Então o exílio entra aí nessa disciplina, né, do Senhor aí para com seu povo, né? E não foi por qualquer coisa não, é porque Deus o amava. Exatamente. A gente precisa ter ciência disso. Quando eu disciplino as minhas filhas, às vezes minhas filhas chegam e dizem assim: pai, eu não posso viver, eu não sei o que mais. Eu escuto coisas que às vezes doem o meu coração. Mas eu entendo que a disciplina, né, ela é importante para o desenvolvimento de uma criança. Assim como a disciplina de Deus foi importante para fazer com que Israel se tornasse a nação, o povo que Deus deseja, né? E Deus faz isso com a gente até hoje, né? Com certeza. Ele pega a gente, tira de uma situação onde a gente está confortável, onde talvez nós esqueçamos um pouco dele, para nos trazer de volta à realidade, né? A adoração a Ele, ao culto a Ele, que é o merecedor de tudo isso, né? Então a gente percebe aí nas esperanças proféticas, né, do que ele fala, né, o futuro rei Messias, a presença de Deus no novo templo, o reino de Deus sobre as nações, cumprindo-se as promessas de Abraão. Isso é muito importante porque a gente percebe nessa leitura do livro de Esdras essas promessas, né? Para que a gente possa alimentar essa esperança que tem na gente. Deus nunca ele nos coloca numa situação onde ele não nos dê essa chama da esperança. Mas a gente tem que estar atento, né? Sim, com certeza. A gente percebe que quando Israel ele vai para o cativeiro babilônico, ali para o exílio, as pessoas pensavam que ali seria uma temporada muito rápida, né? Só que os profetas já haviam avisado, olha, são 70 anos de cativeiro, 70 anos de disciplina, né? E o que é que 70 anos ocasiona num povo que está conquistado, que agora está serviente a outra nação, né? E uma nação pagã? O que é que acontece com esse povo? Até então, muitos ouviam as promessas do Senhor, não, terra que mana leite e mel, um povo rico, um povo próspero, e de repente você se olha e diz assim, não, eu estou agora servo da Babilônia. E aí, cadê as promessas do Senhor, né? E aí você ainda passar esses 70 anos, isso mexe muito com as pessoas, né? Sim. Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso para com Israel, que a gente percebe, através de Esdras e Neemias, né, que o povo está ali retornando e eles começam agora a exercer papéis fundamentais. Esdras, primeiro, ele tenta fazer um avivamento no povo de Israel através da lei, né? O povo de Israel já estava tanto tempo na Babilônia e tudo mais, então a gente percebe que determinados costumes, determinadas práticas, a qual o Senhor havia dito, olha, não façam, não se misturam, né? A gente percebe que o povo, pela questão do exílio, né, voltaram com maus hábitos e tudo mais. Então, Esdras ele entra com essa missão de trazer a primazia, né, a proeminência novamente, à lei do Senhor, para que eles entendessem, olha,
nós passamos por tudo isso no exílio devido à nossa infidelidade com o pacto da nossa aliança com Deus, né? E estamos voltando agora e vamos continuar com esses maus hábitos. Então, Esdras ele tem a missão ali de reintegrar aquele povo à sua identidade. E aonde estava a sua identidade, né? Estava justamente no pacto, na aliança que o povo tinha com o Senhor. Observar os juízos e os mandamentos de Deus era essencial para que as pessoas pudessem perceber em Israel um povo diferenciado, um povo diferente, né? E Esdras entra com essa missão, então, de restaurar essa questão da lei no meio do povo de Israel. Não deve ter sido uma tarefa fácil, né? Não, foi não. Renovação espiritual, social dessas pessoas depois de tudo que passou, né? Isso. E a gente tem um exemplo, né? Assim, muito próximo, né? Após pandemia, né? Vamos trazer aqui para o nosso exílio, nosso né? Pequeno exílio. O nosso contemporâneo, onde Deus, né? E algumas pessoas assim, agora a humanidade ela vai aprender, ela vai ficar mais humana, né? Até parece uma redundância, mas no sentido de entender mais o próximo, no sentido de procurar ser menos egoísta, mas aí o povo começa de uma forma, daqui a pouco já esqueceu tudo o que passou, e aí a gente tem que, né, nosso trabalho enquanto cristãos, né, imagino dos nossos líderes, né, nossos pastores, para resgatar a igreja do Senhor, para tirar de dentro de casa, para reforçar o conhecimento da palavra de Deus, de tudo, dos princípios, né, resgatar coisas que ficaram aí perdidas, como a esperança, né? É porque no meio da crise, né, Aline, nós somos, de alguma forma, despertados a fazer determinados questionamentos que, na calmaria, a gente não faz. Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, é muito bom quando a gente olha para a palavra de Deus e vê as promessas do Senhor. Né? O Senhor diz que tem planos de paz e não planos de guerra, e de repente a gente se vê dentro de uma pandemia, dentro de um exílio, né? A gente fica se questionando, mas espera aí, o Senhor me prometeu paz e está me dando furacões, tempestades, né? Então, nas crises é onde a gente faz as perguntas mais corajosas, porque elas nos levam a perceber a realidade como ela realmente é, né? E possivelmente as pessoas que estão voltando aí do exílio, né, olhando para a cidade, vendo a cidade destruída, né, o caos, a pobreza, a seca e tantas outras coisas, né, um comércio corrupto, né, balanças fraudulentas dentro de Israel e tudo mais. E aí a gente fica perguntando, aonde está a terra que mana leite e mel? Aonde está aquela promessa do Senhor? Mas mesmo diante de toda essa disciplina de Deus dentro do exílio babilônico, né, a gente percebe na abertura do livro de Esdras, logo no primeiro versículo, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, ou seja, Deus tinha uma palavra de disciplina para Israel, quando Israel vira as costas para o pacto da aliança, né, aliança pactual ali com Deus, feito através de Moisés no Monte Sinai e tudo mais, a questão da conversa com Deus. E aí, quando o povo vira as costas, a gente esquece isso, né? Mas, ao mesmo tempo que Deus tinha uma palavra de disciplina, Deus diz assim, olha, eu tenho uma palavra também de retorno, de esperança, de reconstrução, né? Isso. E aí a gente percebe que Deus utiliza um rei persa, né, para que então o povo se lembre, olha, foi um tempo de disciplina, mas Deus agora está nos fazendo retornar à terra que Ele diz que mana leite e mel. Mas toda essa questão da prosperidade de Israel, ele gira em torno de dois aspectos, obediência e desobediência. Sim. A palavra de Deus, todo o pacto, toda aliança que Deus faz, Ele diz assim, se você me obedecer, você tem isso. Se você desobedecer, você tem aquilo. É o que a gente chama, os resultados da desobediência são justamente as maldições, né, postas pela lei de Deus. Então, como é que esse povo vai se comportar agora na volta? É verdade. Né? E aí é onde entra o papel de Esdras, em termos do pastor que vai direcionar o povo novamente para a lei, fazer o povo aprender a observar a lei, a ser fiel ao Senhor, né? Mesmo em meio a todo esse caos que agora eles estão retornando e a cidade ali está totalmente caótica. Exatamente, né? É a questão mesmo da disciplina, né? Vendo aqui o versículo-chave de Esdras 7:10, né? Fala, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas, né? A versão da NVI. É muito interessante isso, porque não é só estudar, praticar, né? E ensinar.
E é o que Deus espera da gente, né? Quando a gente faz o nosso mapa, que a gente faz aquelas 2 perguntas, né? Uhum. O que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. Essa segunda parte do que eu vou fazer a respeito é justamente essa prática. Então, Esdras foi colocado aqui naquele momento de caos, justamente para que ele pudesse levar o povo, né, conduzir o povo nessa questão da prática da palavra de Deus. Agora você imagina o estresse de Esdras, né? Olhar para Com um povo que certeza. está totalmente perdido, alguns esqueceram da aliança com Deus, outros já nem se lembram mais das leis, outros já nem, sabe, estão totalmente desmotivados, desanimados, né? Porque a promessa de Deus é boa, mas o que nós estamos vendo é seca, é pobreza, né? E aí Esdras olha para ele, como você trouxe aí, Esdras 7:10, né? Diz assim, Esdras escolheu. É interessante, ele tomou uma decisão. Muitas vezes a gente chega nessas bifurcações da vida, né? Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita, e você tem que fazer uma escolha, qual dos 2 caminhos você quer seguir. Exato. Né? E hoje, a maioria das pessoas, diferentemente do tempo de Esdras e Neemias, as pessoas gostam muito de escolher a comodidade. O que é mais confortável para mim? O que é mais fácil para mim? Né? Se a gente olhar para a escolha que Esdras faz, Esdras não fez uma escolha tão fácil. Esdras, possivelmente, ele tinha ciência, ele era consciente, né, das dificuldades, dos obstáculos que iria enfrentar, talvez a própria dificuldade do relacional do povo, né, um povo talvez mais hostil, um povo mais duro, de coração mais duro, mais sofrido devido ao exílio, né, devido à perca, aparentemente, das promessas, né, que até então eles poderiam acreditar nisso. Então, não foi uma escolha fácil. E trazendo isso para o nosso contexto de hoje, como eu disse, a gente faz muitas escolhas que sejam confortáveis para nós. E, às vezes, a gente tem que aprender a fazer essas escolhas que nos levam por caminhos mais difíceis. Porque, na caminhada, quando a caminhada ela é muito confortável, a gente engorda, mas não cria musculatura. E a gente entende que hoje o cristão ele precisa ganhar essa musculatura espiritual. Então, às vezes, o caminho mais difícil é o caminho mais próspero, é o caminho que realmente nos conduz àquela porta tão estreita que o Senhor diz, né? Ó, a porta do mundo é largona, passa de monte, né? Mas o caminho que leva à vida, o caminho que leva ao Senhor, ele é estreito, ele é difícil, ele é apertado, né? Então, eu acredito muito assim que essa questão da pós-pandemia, né? Entendendo aqui a questão do contexto de Esdras, tentando fazer uma conexão com isso, eu acho que a palavra do Senhor, novamente, nos deu oxigênio, nos deu esperança. Né? Amém. Depois que passamos tudo isso, nos voltamos novamente para a palavra e dizendo assim, nossa, eu posso experimentar renovo novamente, eu posso experimentar esperança. Ufa, né? E agora é o que Israel está dizendo, olhando, dizendo, ufa, a gente agora vai reconstruir, estamos voltando, né? E temos que valorizar essa aliança, esse pacto com esse Deus que cuidou da gente no exílio. Sim. E que agora usa um rei da Pérsia como instrumento na sua mão para abrir as portas e dizer, olha, voltem para a casa de vocês. Ou seja, Israel poderia ter aberto o olho naquele momento e dizer assim, cara, nós perdemos o nosso lar, nós perdemos a nossa casa, estamos hoje servos dessa nação. Chegou alguém que Deus diz assim, agora abre as portas e deixa o meu povo voltar para casa. Incrível, né? Deus é maravilhoso, né? E realmente a gente não deve, né? A lição que eu tirei do livro de Esdras, né? A gente não deve desperdiçar nenhum momento. Né? Não, de forma alguma. Decidir, né? Se a gente decidiu por seguir ao Senhor, se preservar, né? Estudar e propagar mesmo a palavra de Deus, sabendo que a gente não vai encontrar nem sempre terrenos férteis, né? E a gente nem sempre vai encontrar pessoas que vão receber de bom grado, mas isso não cabe a nós, né? Sim. O crescimento, né, vem de Deus, a gente sabe que a gente é apenas um instrumento, né, usado por Deus, assim como ele foi. A Esdras foi, na época, um instrumento usado por Deus para ensinar, né, para fazer com que as pessoas retomassem, né, o rumo e saísse daquela situação de desesperança e renovar a sua fé. E aí, é isso que a gente deve dar continuidade. Né? Se você olhar para o versículo 1, ele é muito cheio assim, de temas que a gente pode até olhar e dizer assim, nossa, cara, quanta coisa esses versículos falam, né? Se você olhar para o versículo 2, a palavra no livro de Esdras, capítulo 1, você vai ver que a palavra continua assim. Assim disse Ciro,
rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ou seja, nada está fora do controle de Deus, né? O próprio Ciro, um rei persa, um rei pagão, vamos dizer assim, né, ele reconhece que, olha, se todos os reinos estão nas minhas mãos, é porque o Deus dos céus me deu. Se ele não me desse, eu não seria o Ciro hoje aqui, né, que estou libertando o povo do cativo e dizendo assim, voltem para a sua casa. Então, até um pagão consegue reconhecer esse senhorio do Senhor sobre os reinos da terra, né? Então, a gente consegue aprender muitas coisas aí através do livro de Esdras, né, a respeito do poder de Deus, da graça que essa lei traz. Essa lei, ela traz castigos, mas ela também traz esperança, traz renovo, né? E isso é muito importante. E interessante, né, só para a gente finalizar um pouco aqui o livro de Esdras, para a gente já entrar em Neemias, que tem muita conexão. Uma coisa interessante que eu li, né, que Esdras, quando ele ficava com raiva, ele rasgava suas roupas, ele arrancava seus cabelos, uma coisa estranha, né? Mas assim, eu quero dizer, gente, que não arranquem suas roupas, não se descabelem, porque quem dá o crescimento realmente é Deus. Eu sei que às vezes dá vontade, né, da gente abrir a cabeça de algumas pessoas e incutir aí a palavra de Deus, mas enfim, não cabe a gente só se permitir, né, através do nosso relacionamento diário com Deus, que Ele possa nos usar na vida dessas pessoas, né? Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre Neemias, né? Neemias, vamos lá. Neemias. O que é que você tem a dizer aí sobre Neemias? É interessante a gente observar assim, o foco, né, de Neemias e Esdras. Enquanto Esdras ele foca na lei, no livro, né, no ensino, ali no ensino do povo a respeito da lei, Neemias ele vai focar na reconstrução dos muros, né? E que também não era uma coisa fácil. Jerusalém estava totalmente caído, seus muros abalados, né? E as cidades em volta, né, ali, o povo já era um povo que tinha sido conquistado pela Síria, que depois foram jogados para lá, e agora, olha, era um caos, na verdade, né? Então chega Neemias e olha e diz assim, vê uma coluna e diz assim, rapaz, eu estou deslumbrando o muro através daquela coluna. E Neemias então começa a motivar o povo a reconstruir o templo. Por que essa importância da reconstrução do templo, né? A gente precisa entender que no Antigo Testamento, templo e tabernáculo eram símbolos, né, que traziam a simbologia da presença de Deus no meio do seu povo, né? Quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, o povo permanecia onde estava, mas quando ela se levantava e ia, o povo simplesmente armavam suas barracas e iam atrás, né? Era Deus dando o direcionamento. E Neemias entende sobre essa importância de reconstruir o templo, para que as pessoas entendam que Deus continua no meio delas. E as pessoas têm essa dificuldade. Algumas, claro, começaram a trabalhar, foram atrás, mas teve um caos aí, um percurso aí no meio do caminho, que teve determinadas pessoas que chegaram assim, deixa eu me juntar com vocês aí para reconstruir esse templo aí e tudo mais, né? E então ali chega algumas pessoas e dizem assim, não, vocês não têm nada a ver conosco, esse é o templo do nosso Deus, nós vamos construir isso. E isso gera muitas intrigas, que aí começa a trazer para o tempo de Jeremias muitas dificuldades nessa construção, porque começa a ter o perigo de brigas entre esses povos, né, que até então eram os adversários de Judá e Benjamim, né, e as pessoas começam a se sentir assim, ei, o que é que vai acontecer aqui? A gente está reconstruindo os muros, mas tem pessoas que não querem deixar a gente fazer isso, tem pessoas contra nós, tem outras pessoas que dentro do próprio povo de Israel estavam desanimadas e começam a se desanimar porque eles têm medo, né? A palavra de Deus diz lá em Esdras, se não me engano, que o povo ele ocasionava temor, né, naquelas pessoas que estavam reconstruindo os muros ali. E com isso, esse medo, esse temor que Esdras fala, era justamente essa questão do medo de uma batalha. Novamente, será que nós estamos colocando nossa vida em risco e tudo mais, né? Mas o foco de Jeremias é justamente esse, é reconstruir os muros de Jerusalém, diferentemente de Esdras, que era a lei. De Neemias, né? O de Neemias, isso, exatamente, de Neemias.
Por favor, não é Esdras não, viu? Neemias, por favor. O foco é justamente esse, na reconstrução do templo, né, de Jerusalém, que simbolizava ali, então, a presença de Deus no meio do seu povo. É verdade. E, novamente, remetendo, né, à questão atual, quando eu relendo Neemias e lembrando, né, do nosso retorno da pandemia, quando o nosso pastor Armando ele começou a pregar, né, sobre Neemias e dos escombros, de estar vendo, de estar analisando, de estar passando ali. Imagina o que é que não passa na cabeça, não passou na cabeça dele, não passou na cabeça do nosso pastor e de outros pastores, vendo a questão da igreja, como a igreja ficou, né? Apesar da igreja não parou, ela continuou, Sim. mas eu me refiro assim ao recomeço, né? A reconstrução, nós voltarmos à convivência enquanto comunidade, sem aquele medo, sem aquela desesperança, sem aquela falta de vontade de estar juntos por conta do medo, né, do pavor. Então, imagino assim, que tenha sido muito difícil para um líder, né? Como eu vou motivar agora as pessoas a voltarem, né? A reconstruir, voltar a confiar que o Senhor ia restaurar, né? Foi quando ele entrou aí nessa questão, né, da glória da segunda casa, que a gente vai ver um pouco mais à frente em Ageu, e isso me deu uma injeção de ânimo, né? Aquela palavra, né? Aquela restauração, aquela reconstrução me fez pensar, não, agora é o momento que Deus quer nos levantar para a gente juntar aqui os caquinhos, os escombros e dar continuidade à obra do Senhor, porque a gente precisa realmente dar o lugar de honra ao Senhor, porque Sim. Ele esteve conosco em todo esse período, Ele está conosco em todos os períodos, né? E a gente não, assim como o Esdras nos ensinou, não vamos desperdiçar nenhum momento, mesmo aqueles ruins, né? Você fez um comparativo interessante, porque você pegou aqui a pandemia, né, e comparou aqui aos destroços, né, Da destruição do da templo, destruição né? do templo lá de Jerusalém, né? É interessante porque aqui existem dois aspectos de guerras diferentes. Nós sofremos uma guerra emocional, né? Diferente da outra que, apesar de emocional, ela também foi física, porque Sim. eles puderam visualizar suas casas, né, Sim. sendo destruídas, sua nação perdendo a identidade, o povo sendo espalhado, né? E aqui, claro, é evidente, nós também tivemos as nossas perdas físicas, amigos, parentes se passaram, né? E como reconstruir esses muros, como fechar essas feridas, né? E aí é onde Jeremias ele começa a tentar trazer para o povo aquela memória de dizer assim, olha, o que nós estamos reconstruindo aqui é simplesmente a simbologia da presença de Deus no nosso meio, e nós precisamos priorizar isso, porque se nós não priorizarmos isso, nós vamos estar justamente fazendo a mesma coisa que nós fizemos antes de ir para o exílio babilônico, né? Para o cativeiro babilônico, que é o quê? Nós vamos estar priorizando as coisas erradas. Claro, é evidente, é normal a gente ter medo, é normal a gente sentir essas coisas, faz parte da nossa fragilidade humana, mas nós precisamos entender que mesmo diante desses medos, dessas dores, né, o Senhor é alguém que caminha conosco diariamente. A própria palavra de Deus diz, né, estarei convosco até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Deus esteve com Israel antes do exílio, no exílio e no pós-exílio, Deus está hoje também conosco, né? Então, ter a consciência disso é muito essencial para uma vida espiritual equilibrada, porque Israel, de alguma forma, estava se perdendo porque eles achavam que, devido ao caos que estavam vivendo, Deus havia abandonado, as promessas do Senhor não iriam mais se cumprir. Eles temiam, eu olho uma coisa e vejo outra, os meus olhos estão vendo outra. Só que se a gente parar para olhar hoje, né, a Bíblia diz assim, ó, vai vir um novo céu e uma nova terra. Só que cada vez que eu olho para fora, das fronteiras do Evangelho, o que eu vejo é caos, dor, desespero, né, vazios, né, sem Deus. Mas quando eu olho para essa escritura, eu consigo perceber a esperança. Eu digo assim, não, peraí. Esse é o momento em que eu estou vivendo, mas esse tempo ainda há de vir. É quando a palavra aponta e diz assim, ei, olha que o Senhor irá voltar. Precisamos estar atentos a isso. E tudo aponta para isso. Exatamente. É verdade. E também
eu acho importante assim destacar, né, que a liderança à época, tanto de Esdras como Neemias, como os demais que nós vamos perceber ao longo da leitura bíblica, né, Sim. que eles lutaram também com pessoas que iam na contramão daquilo que eles estavam tentando Com resgatar, certeza. né? E às vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida diante de Deus. A gente, Sim. enquanto Deus está mostrando para a gente algo, nossa tendência é ir na contramão e aí nós pecamos mesmo, porque nos falta a fé, nos falta a oração, nos falta a entrega, né? Porque a gente é muito imediatista, a gente quer aquilo para ontem, ou o nosso jeito, da nossa forma. E Deus não age assim, Deus age no tempo dele. Ele age dentro da sabedoria, da infinitude dele, né? Não somos nós que mandamos em Deus, né? Deus, ele tem a sua soberania. E quando a gente entende isso, né? Não é que Deus, ele, por exemplo, eu quero muito realizar um sonho. E aí ele vai me, ele não é que ele não queira que eu realize esse sonho, né? Se tiver dentro do propósito dele, e se eu entender que o propósito dele é muito maior do que o meu, eu vou aceitar o tempo e a resposta dele. Com certeza. Obviamente que não é uma tarefa fácil, né? Não, não é. Então, a gente receber uma negativa, a priori, pode parecer muito cruel, né? Até a própria dor da morte, né? Eu perdi 2 tias muito próximas e sofri muito. E até hoje carrego comigo uma saudade muito grande. Mas quem sou eu para questionar Deus? Por que ele fez isso, né? Ele recolheu minhas tias. Mas, e muitas outras pessoas, né, que a gente amou e que foram recolhidas. Porque ele tem sua soberania, ele tem a sua vontade, Sim. que a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. E se eu não acreditar nessa verdade, tudo que eu falar vai ser em vão, e tudo que eu fizer vai ser em vão. Então, da mesma forma que Neemias estava tentando mostrar para o povo que ali era aquele momento, né, dos escombros, que ali estava o caos, mas que Deus ia agir ali. Que eles orassem, que eles permanecessem, que eles acreditassem, que eles passassem a agir reconstruindo o muro, né? E isso nos leva, assim, essa renovação, essa vontade de ter essa renovação espiritual diária. Porque tudo que a gente faz é espiritual. Não é espiritualizar tudo, né? Você está entendendo? Mas você ter a consciência de quando se vive o evangelho, tem-se uma consciência do mundo espiritual. Sim. Então, nós vivemos lutas, né? Nós vivemos dificuldades, mas nós vivemos também alegrias. A gente tem um Deus presente, a gente tem a presença do Consolador, que já é muita coisa, né? E é nisso que a gente tem que se apegar a Deus e continuar, e permanecer, né? Assim como ele nos ensinou na palavra. Legal. Vamos entrar aqui no livro de Ageu um pouquinho, né? Bora. Falar um pouquinho dos profetas. Desculpa. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, o que é que a gente sabe de Ageu, né, a respeito disso, né? Tudo que eu e você podemos saber sobre Ageu está registrado justamente nesses 2 livros, ou Esdras ou Neemias, né? E essas informações, elas são poucas, elas não são tantas assim, que a gente chega assim, nossa, eu sei tudo sobre Ageu. Não é dessa maneira. Uma coisa bacana de se ver é que o nome Ageu significa festivo, né? Festividade. E a gente fica, nossa, mas por que esse nome, né? Alguns estudiosos, e principalmente segundo a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, indica talvez aí que esse profeta, ou seja, que o Ageu nasceu em uma das festas, né? Ali que o povo celebrava. Então, por isso o nome Ageu, para mostrar, olha, foi festivo, foi um momento de festa, aquela coisa toda, né? Mas tanto o profeta Ageu quanto o profeta Zacarias, esses 2 homens, eles estão dentro do contexto de Esdras e Neemias, o contexto histórico deles são esse, né? E esses 2 profetas, eles cooperaram para encorajar os judeus que haviam retornado do exílio da Babilônia. Esses 2 profetas, eles entram para justamente, sabe, dar uma injeção de ânimo naquele povo, né? A reconstruir o templo em Jerusalém, e isso por volta mais ou menos de essa cooperação, né? essa injeção de ânimo do povo que está voltando do exílio, é justamente para isso, para reconstruir o templo em Jerusalém, isso por volta mais ou menos do século VI a.C. ali,
Dois versículos bíblicos que nos ajudam a apoiar essa argumentação de que os dois estão dentro do contexto, né, de Esdras e Neemias, e que eles cooperam em si. Primeiro é o Esdras, capítulo 5, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em um nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Uma outra passagem bíblica também que cooperam para isso, para dizer que tanto Zacarias como Ageu, eles são ali contemporâneos entre eles, né, e que eles se ajudaram mutuamente, está em Esdras também, capítulo 6, verso 14, né, a palavra de Deus diz: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram uma casa e a terminaram segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Né? Então, nós temos aí duas bases bíblicas, Esdras, capítulo 5, verso 1 e Esdras 6, 14, mostrando que Neemias, que Ageu e Zacarias, esses dois profetas que nós vamos falar aqui, eles estão dentro desse contexto. Eles estão ali, são bem próximos. Tanto que tem alguns estudiosos que dizem que Ageu iniciou o ministério dele mais ou menos como se fosse 2 meses depois, 3, Zacarias está iniciando dele. Né? Então, ali eles estão muito próximos e praticamente enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas ali. Né? Verdade. Você tocou num assunto muito interessante da questão da festividade, né? O nome, eu gosto muito de nomes pequenos, né? O meu nome é muito pequenininho. E Ageu é um nome que eu acho muito bonitinho, né? Não é um nome muito comum. Eu conheço pouquíssimas pessoas chamadas Ageu, mas o significado é muito interessante, né? Festividade. E eu que sou festeira, gostei muito, né, de ter aprendido sobre isso. Né? Mas, assim, o que me chamou a atenção, né, também, entre várias coisas, né, contexto histórico, tudo isso que você relatou aí de Ageu, lendo Ageu 1:7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, né, vejam aonde seus caminhos o levaram. Eu fiquei pensativo nesse versículo. Deus perguntando para mim: Aline, veja aonde seus caminhos me levaram, né? Trazendo um pouco para a minha vida pessoal, né? Quando eu, no auge da minha ansiedade, das minhas crises de ansiedade, eu descontei tudo na comida, né? E eu cheguei a esse ponto de eu ficar com muitos quilos acima do meu peso, né? E isso trouxe a mim muitos problemas de comorbidade, obesidade, dentre outras coisas, né? Que me aconteceram. E a todo momento eu escutava o Espírito falando comigo: Aline, não é esse o caminho, não é por aí, tem a palavra, mas como uma boa pecadora, entre aspas, né? A gente acaba sendo sufocado acabei sufocada pela minha ansiedade e acabei chegando nesse estopim, nesse estágio da minha vida que eu fiquei muito mal, né? Quase preciso fazer cirurgia e tudo. Mas aí esse versículo me remeteu a essa época, né? Que aonde meus caminhos vão levar? Aonde nossos caminhos, aonde a humanidade está sendo levada com essas questões que estão aí, infelizmente, né, assolando, né, questões da nossa sociedade, de violência e de problemas emocionais, né? Aonde que isso vai nos levar? Então, o Senhor pergunta para a gente: aonde, Aline? Aonde, Joelson? Aonde você que está nos escutando, os seus caminhos o levaram, né? O que foi que fez você chegar a esse ponto? Chegar onde você está hoje, né? Exatamente. Então, é uma construção que você vai fazendo. Sim. E vai colhendo o fruto daquela construção. E aí o que você está falando, mais uma vez, apoia, né, a questão de, por exemplo, assim, por que Israel foi para o cativeiro? Por que Israel entra no exílio da Babilônia? E aí a gente diz: olha, novamente, as escolhas que vocês fizeram de virar as costas aos pactos, a não observar a aliança do Senhor, a desobedecer, né? Levou você a esse momento onde vocês estão vivendo. Né? Então, ou seja, as nossas escolhas nos levam e nos conduzem ao que nós estamos vivenciando hoje. Exatamente. Né? Então, a gente precisa estar muito atento. Então, assim, Ageu e Zacarias, eles compartilham exatamente esse contexto histórico de Esdras e Neemias, né? Ambos começam o seu ministério no 2º ano do rei Dário, em 520, mais ou menos ali.
né? E a essa altura, o que é que está acontecendo? Os judeus já haviam retornado à Palestina sob o edito de Ciro, né, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C., como você falou, e começado a reedificar o templo em Jerusalém, né? Uma outra coisa que precisamos também entender é que não foi fácil reconstruir o templo em Jerusalém. Mesmo isso estando dentro dos propósitos de Deus, houve uma oposição externa por parte dos adversários de Judá e Benjamim, que a gente tinha falado aqui, né? Que ao ouvirem que os judeus estavam ali reconstruindo o templo, foram pedir a Zorobabel e aos líderes de algumas famílias na época, né, que tinham retornado ali do exílio, que estavam envolvidos na reconstrução do templo, para que eles pudessem também participar daquela reconstrução. Porém, Zorobabel e os líderes das famílias não aceitaram. Então, essas pessoas começaram a fazer o quê? A desanimar o povo de Judá. Começaram a fazer ameaças, né, como a desanimar o povo de Judá através de ameaças. Na versão NVI, para você ter uma ideia, ao invés de usar a frase, se você procurar a Ara, você vai ver assim: as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Essa é a frase que é usada nesse conflito. Mas, se a gente for para a NVI, ela usa a frase seguinte: a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para essa última palavra, atemorizá-lo. O verbo hebraico, assim traduzido, refere-se em muitas ocasiões ao medo despertado em situação de batalha. Né? A pessoa fica tensa, estressada, ansiosa. Pai, será que é hoje? Será que vai ser esse conflito agora? Né? Então, o povo de Judá e os demais temerosos que de repente houvesse ali uma luta, né? Eles tinham medo que houvesse ali uma luta durante o período que vai desde Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Né? Essas pessoas buscavam pagar. É tão interessante porque assim, as pessoas se revoltaram por causa do não, né, da resposta negativa ali de Zorobabel e os líderes demais. As pessoas começaram a subornar oficiais persas, governadores, pessoas dali daquela região. Em algumas traduções a gente vai ouvir conselheiros, né, na tentativa de frustrar o plano de reconstrução do templo. Então você percebe que quando Neemias ele olha para o templo e tenta motivar o povo a reconstruir aquele templo que simbolizava a presença de Deus, existe toda uma conspiração por trás, corrupção, pessoas pagando para falsificar documentos, cartas, testemunhos, para dizer, olha, se essa nação construir esses muros, ela vai ser assim, ela é desrespeitosa, ela é... Né? Então, ou seja, existe aí todo esse contexto. E, por incrível que pareça, toda essa dificuldade todos esses conflitos levaram os judeus a abandonar essa obra por um período mais ou menos de 16 a 17 anos. Ou seja, 16 a 17 anos. Deus deu o decreto a Ciro e disse assim, olha, manda meu povo voltar para casa. Vai lá e constrói. Aí o povo começa. Só que quando começou a aparecer os obstáculos, as pessoas começaram a ficar temerosas sobre o que já havia acontecido. Aí, já derrubaram os nossos muros, nós já fomos cativos, e está de novo essa pressão. O que vai acontecer? Aí as pessoas esquecem, por exemplo, de que a reconstrução do templo não era simplesmente um fato de dizer, olha, Jerusalém está construída. O objetivo da reconstrução do templo era simplesmente exaltar e engrandecer o nome do Senhor, né? E a execução da vontade do próprio Deus. Mas eles esquecem de que Deus está com eles. Então se submetem aos medos, às pressões e paralisa. Né? Exatamente. Imagina aí um grande líder, né, tentando fazer com que o povo deixasse de ser negligente, tentando fazer com que o povo acreditasse e assim entendesse que por trás daquela reconstrução, como você bem disse, não era só a questão física, né, do templo, de superar o que foi Salomão. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a renovação espiritual, tinha a ver com o resgate da fé, da vida de comunhão, né, de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Então, hoje em dia não é diferente, né? Nós vemos aqui, você como pai acabou de dar um exemplo recentemente de suas filhas, de quando você tenta mostrá-las a questão correta, né, do agir corretamente, discipliná-la, né? É difícil, né? Porque primeiro você
talvez passe na sua cabeça, se eu fizer isso, ela pode se sentir assim, assim, né? Ou então, será que eu vou causar algum tipo de trauma? Mas não, dentro da vontade de Deus, do que você está fazendo, você e sua esposa, vocês estão fazendo o bem para ela, De né? alguma forma, Aline, eu acredito assim, que de alguma forma todos nós passamos por algum tipo de trauma. Seja o não do primeiro emprego, seja o não de uma coisa que uma criança quer e o pai diz não, né? A vida ela é ocasionada por esses traumas. As maneiras como reagimos em resposta a isso é que nos faz diferentes, né? Reagimos melhor porque somos melhores do que os outros? Não. Mas é porque nós sabemos que a nossa esperança não está naquela situação, mas está num Deus vivo, uma promessa verdadeira, né? E isso traz esperança mesmo em meio à nossa dor. Então, é isso que eu quero, né, levar a gente a refletir. É justamente essa intervenção de Deus de quando a humanidade, de quando em quando está realmente fazendo coisas que não estão agradando a Deus. Sim. A mesma forma, a natureza, por exemplo, ela responde quando o homem faz uma intervenção nela, né, digamos, as queimadas, a questão da poluição dos rios, né, dos oceanos, a questão do desmatamento, tudo isso sempre vai ter um efeito rebote. Então, na nossa vida e na vida da humanidade, da história da humanidade, sempre, né, nós passamos por ciclos dessa forma, que o Senhor vai lá, faz a intervenção, disciplina, mostra, e aí ao arrependimento, aí a tentativa de se andar dentro da lei e da vontade de Deus, mas, de repente, se perde tudo, se volta, dá mais passos para trás do que... Parece que é um círculo, né? E, assim, a vontade de Deus que eu entendo, né, quando ele diz assim, que a gente não vive em pecado, é justamente, não é que a gente vai deixar de pecar, porque enquanto estivermos aqui nesse corpo mortal, nós somos... vamos continuar pecando, mas é a questão da gente se disciplinar e realmente procurar uma vida de santidade, né? Uma vida coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente propaga. Se você defende o Evangelho de Cristo, você tem que entender que os frutos que você tem que produzir na sua vida tem que ser digno desse Evangelho, né? Não adianta eu ouvir da sua boca o Evangelho de Cristo, mas quando eu olho para os frutos da sua vida, eles são incoerentes com aquilo que você está falando, né? Então, a própria palavra de Deus nos desafia como cristão a produzir esse fruto, né, que sejam dignos do Evangelho. E olhando assim a questão desse contexto, né, dessa confusão que foi ocasionada com esses adversários de Judá e Benjamim, né, que Zorobabel e os demais líderes de famílias ali de Israel que estavam envolvidos com a reconstrução não permitiram, isso está registrado lá em Esdras 4, capítulo 4, versos do 1 ao 5. Você que está em casa aí, pega a tua Bíblia aí, ó, abre, dá uma lidinha lá, você vai ver rapidamente aí esse contexto que eu acabei de falar, onde pessoas se levantam para tentar impedir ali a reconstrução, né, e há então essa oposição, né, que diz assim, ó, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, ou seja, um povo que estava ali desde a Síria, né? E que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças das famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro. Aí, novamente, aí o decreto lá de Ciro, de Esdras, capítulo 1, né, verso 1, né? Rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles, né, ou seja, pagaram propinas, né, para alguns conselheiros para frustrarem o seu plano, né, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, Esdras 4:1 mostra justamente esse conflito, né, na reconstrução dos muros ali, né. E quando Ageu e Zacarias começam seus ministérios, mais oposição surge. A gente às vezes pensa que porque nós estamos fazendo o propósito de Deus, algo para Deus, a gente às vezes tem a imaginação de que tudo vai ser fácil,
A gente tem aquela ideia de dizer assim, não, Deus vai à frente, vai tirando tudo, rompendo muralhas, vamos embora, vai ser show. Mas às vezes Deus olha e diz assim, olha, vocês vão fazer o que eu quero, mas vocês vão viver a realidade da queda de vocês. Então a gente vai enfrentar percalços, vamos enfrentar dificuldades. Então quando Ageu e Zacarias começam os seus ministérios, mais opção surge, né, diante dessa situação. Agora por parte de quem? Tatenai, que era um governador da Pérsia, Trans-Eufrates, que incluía a Palestina, que era justamente onde estavam, né, ali. Então, Esdras capítulo 5, né, ali você pode dar uma olhada ali. Mas Dário I, que governou a Pérsia desde 522 a 486 a.C., né, ele reedita novamente o decreto de Ciro, de modo que o templo foi reconstruído em 4 anos. Ou seja, quando Dário reedita novamente o decreto de Ciro, e que já fazia um bom tempo que a obra estava ali parada, né, quando ele reedita isso, então ele chega e consegue concluir a obra do templo em 4 anos. E aí, Tatenai, que era o governador daquém do Eufrates, né, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim, o fizeram pontualmente segundo o decreto do rei, segundo decretar o rei Dário, né? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Isso está registrado lá em Esdras 6, 13 e 14. Então, amém, ou seja, tiveram vários obstáculos, várias dificuldades, mas o propósito de Deus ainda se cumpriu. É verdade. Né? Deus, de alguma forma, ainda assim foi lá e agiu diante de tudo aquilo. Então, esse é o contexto, essas são as circunstâncias que tanto Esdras, tanto Ageu como Zacarias estão ali embutidos. Né? É nesses conflitos sociais, econômicos, né, que surgem, então, esses 2 profetas para, então, poderem ali ministrar no povo de Israel. E que bom, né, que Deus não desiste da gente. Amém. E que Ageu ali falou, né, muito bem, ele lutou para que a prioridade de Deus superasse, sim, o conforto pessoal das pessoas que estavam olhando para as suas casas, não estavam preocupadas com a missão maior, né? E ele chamou essa atenção para a negligência, para o descaso, né? Muitas vezes a gente age assim no reino de Deus, né? Sim. Com descaso, com negligência. Não, vou de qualquer jeito, não, faço de qualquer jeito, não, eu vou dar aqui o que sobrar das minhas primícias. Não é nem dar primícia, né? Começando dar as sobras dela. As sobras do que foi um dia uma primícia, né? Verdade. Então, trata, assim, as questões de Deus, né, divinas, né, com descaso e com a falta com a negligência mesmo. Então, foi isso que ele chamou a atenção, é isso que ele lutou, que ele batalhou, né, no livro todo a gente vai perceber, assim, várias vezes ele falando isso em suas profecias, né, e claramente importante a renovação, né, a restauração, a motivação a glória da segunda casa, né? Isso me anima muito, né? Toda vez que o pastor Armando repetia esse versículo e que eu li, né, várias vezes, isso me dá um ânimo, né? Quando eu estou querendo dar uma caidinha, assim, quando eu vejo as notícias, quando eu olho para a fatura do cartão, né? Quando eu vejo, assim, algumas situações que que eu encontro, assim, querendo despertar, desencadear um processo de ansiedade, né? De preocupação. Então, esse versículo, esse livro, né? Todo esse relato desses profetas me dá esse ânimo, né? E eu espero que isso aconteça com todos nós, que a palavra de Deus se renove, né? Embora seja, como eu falei no início, no Velho Testamento, que de velho não tem nada, é novo, porque se renova, porque faz conexão, porque nos leva a pensar e a tomarmos atitudes diferentes, né? Com a nossa vida, com a nossa saúde, né? Com a parte alimentar, né? Eu estou nessa luta aí e estou muito feliz com as pequenas conquistas que vem acontecendo na minha vida, né? E tudo isso, gente, é a palavra de Deus. Não é nada miraculoso no sentido, vou tomar aqui um remédio, uma poção mágica, uma mandinga, seja lá o que for. Mas é a palavra de Deus que, quando ela passa a ser, né, sua companheira diária, ela passa a ser a mola mestra da sua vida,
as outras coisas elas vão fluindo. Lógico que isso também tem a questão da maturidade, né? De você chegar a um certo ponto que você já repensa algumas situações que você não deve se meter na sua vida para não ter problemas maiores, mas, né, a vulnerabilidade continua a despeito da idade, né? Quer ver uma coisa interessante no livro de Ageu? Você que está em casa, você pode pegar a Bíblia e também dar uma olhada nisso, né? O livro de Ageu é composto por quatro mensagens. É bem interessante isso. E elas são iniciadas pela seguinte frase: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Você vai encontrar 4 vezes isso dentro do livro de Ageu. E cada bloco é um tema, uma mensagem que ele está trazendo ali, ou por uma frase semelhante, tá certo? Quer ver isso? Olha só que interessante. Capítulo 1, verso 10. O que é que a palavra de Deus nos diz aqui em Ageu? Deixa eu pegar aqui para você. 9, cadê o 10? Às vezes eu... Pronto. Por isso os seus... Cadê? Verso 1, né? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Logo no verso 1 aqui, a gente consegue ver isso daqui. Se a gente for olhando com o tempo, né, a gente vai ver justamente essas frases aí sendo aparecendo diante do texto, né? E essas mensagens se revezam entre temas bem interessantes. Primeiro chamados ao arrependimento, segundo a luz das maldições de Deus sobre a terra. Se você olhar, por exemplo, Ageu, capítulo 1, versos do 1 ao 11, capítulo 2, verso do 10 ao 19, né? Das promessas de bênção e do Messias por meio da linhagem davídica, né? Está ali Ageu 2, 1, 9 e 20, 23, né? Então, sempre vem essas 4 mensagens, vem através dessa frase, né? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, mas essas mensagens elas acabam orbitando dentro desses temas. É o chamado ao arrependimento, é chamado a questão das promessas das bênçãos, é chamado sobre aquela questão, falando sobre a questão do Messias que está por vir, né? Então, algo interessante de observarmos é que Ageu, Zacarias e Malaquias, outro ponto interessante, usam um título bem interessante no texto: Senhor dos Exércitos. Se você olhar esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai ver ele usando muito esse título, Senhor dos Exércitos. Para você ter uma ideia, mais de 90 vezes entre esses 3 livros. Né? 14 vezes só em Ageu. Uau! 14 vezes. E aí a gente fica perguntando, mas o que é que tem a ver esse título? Né? Em primeiro lugar, tem uma conotação militar. É interessante a gente ver isso. Eu não sei quantos aqui, mas você lembra o que foi que Davi disse quando foi lutar contra Golias? 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Olha que coisa interessante. A gente olha e diz assim, está ali, Senhor dos Exércitos. Não, beleza, mas por que ele repete tanto isso, né? Primeiro, na conotação militar. 17:45, olha só o que é que acontece. Davi está indo ao encontro de Golias. Golias, quando olha para Davi, diz assim, rapaz, tu vem sem nada, vem só com esse pedacinho, com essas pedras aí. Tu acha que eu sou algum cachorro? Tu acha que eu sou isso ou aquilo? Davi responde o seguinte, Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. A mesma conotação que é usada em Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí ele diz, o Deus do exército de Israel. Amém. Né? Ou seja, ele tem uma conotação muito forte. Quando Ageu está falando isso, ele está dizendo para o povo, olha, o nosso general continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor dos exércitos de Israel. Por isso estamos aqui. Né? Mas também destaca a glória de Deus. Se você for lá para o Salmo 24, o salmista fala sobre a vinda do Rei da Glória. E no verso, o salmista diz, quem é esse Rei da Glória? É uma pergunta que ele faz. Aí ele chega e diz, o Senhor dos exércitos. É lindo esse né? salmo. Ele é o Rei da Glória. Então você percebe assim, nossa, cara, isso está só aqui, por aqui no Ageu. Não, ele está nos mostrando muita coisa através dessa frase. Ele nos mostra que ele é o Senhor da nação, ele é o Senhor dos exércitos, mas também esse nome reflete a glória de Deus. Ele é um rei glorioso, né? Uma outra coisa que é bem interessante também, enfatizo essa questão do exército, né? O Senhor dos exércitos, ele enfatiza também o reino soberano de Deus sobre toda a criação. Se você olhar Amós, ele vai dizer o seguinte, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento,
e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluia. Ou seja, mostra novamente aqui a glória do Senhor soberano, o seu poder criador. Né? Então, essa palavra, esse título, Senhor dos exércitos, dentro de Ageu, Zacarias, Malaquias, ele traz toda essa conotação, tanto militar, como a manifestação da glória de Deus, mas também como a manifestação do seu poder. Né? Toda a criação está sendo ali regida pelo nome do Senhor. Né? Ou seja, Ageu lembra ao povo o admirável poder e a capacidade que Deus tem de libertá-los. Ele está dizendo, olha, quando eu digo o Senhor dos Exércitos, é porque eu estou dizendo alguém que pode realmente nos libertar, é alguém que realmente pode nos tirar dessa situação. Então, por meio do profeta Ageu, podemos aprender que as consequências da desobediência, elas são muito pesadas. Sim. Elas não são fáceis. Se você pegar aqui Ageu, para a gente também encaminhar aqui para Zacarias, deixa eu pegar aqui o livro de Ageu aqui, rapidez, aqui para a gente. Se você quiser interromper, Aline, por favor, tá? Fique à vontade. Se você olhar, ó, Ageu capítulo 1, verso 6, olha o que a palavra do Senhor diz. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, a gente percebe que o povo está passando uma situação totalmente caótica, difícil. E tudo isso por quê? Por causa da maldição. Sim. E que maldição é essa? Desobedeceu a lei, tem as consequências. Né? Deus estabeleceu aquela lei. Se você ler também o verso 11 do capítulo 1, você vai ver que a palavra de Deus diz assim, verso 11, pronto. Quem fez vir a seca, né? Olha só, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quem fez vir tudo isso? O Senhor. Não foram eles, mas por causa da desobediência, o Senhor, então, imprime dentro daquele contexto as consequências do pecado, a consequência do afastamento. Né? Verdade. Se você pegar, por exemplo, 2,16, olha o que a palavra também de Deus diz, Ageu, capítulo 2, verso 16. Deixa eu pegar aqui, 16, 17. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor ocasionou toda aquela situação de disciplina, toda aquela situação de castigo, né? Por causa do povo virando as costas para o Senhor, abandonando a sua aliança, né? Mas ainda assim não houve quem voltasse para o Senhor. Então a gente percebe que às vezes a gente tem o coração muito duro. Verdade. Né? Diante disso tudo. Né? E da obediência, né? 2, 7, 9. Olha só o que aqui diz a palavra. Ó. Ageu capítulo 2, versos 7 a 9. Olha só o que ele diz aqui. A respeito, se eu obedecer ao Senhor, o que é que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui o texto 2, 5, 6, 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa, aí entra aquele versículo que você falou, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Mas eles teriam que voltar para o Senhor. Sim. E fazer aquilo que o Senhor estava pedindo. Porém, eles não fizeram. Então, eles estavam sofrendo ali todo um resultado de desobediência. Né? Então, a falta de interesse do povo em construir o templo mostrava a sua profunda falta de desejo pela presença de Deus no meio deles. Por que isso? Porque o templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Né? Então, todo o desinteresse daquilo dali que o povo tinha, simplesmente mostrava essa falta de desejo da presença de Deus. Né? Então, arrependimento. De arrependimento. Né? Capítulo 1, verso 6, né? Tendes semeado muito e recolhido pouco. As dificuldades econômicas e sociais eram o efeito da maldição pactual de Deus sobre a desobediência do povo.
Olha só, Levítico 26, 20. Olha o que a palavra de Deus diz, na NVI aqui. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Ou seja, eles estavam passando por dificuldades, por consequência da desobediência à palavra do Senhor. Muitas vezes nós hoje passamos determinadas dificuldades dizendo assim, Deus me abandonou, Deus... Mas se a gente parar para pensar bem, eu acho que a gente tem virado as costas em alguns momentos. E aí a gente sente as consequências desse virar as costas, né? Ou colocar outras prioridades sobre o Senhor, né? É verdade. Tentando aqui contextualizar. Se você olhar Deuteronômio 11, 13, 15, olha o que a palavra de Deus também diz. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, olha a bênção agora, enviarei a chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seus cereais, e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Nós temos duas opções, ou nós vamos experimentar a seca e a falta de chuva, ou nós vamos experimentar as chuvas apropriadas dentro do seu tempo, enviada por Deus, e então tudo aquilo irá nos satisfazer por completo. O que é que você escolheria diante disso? É uma pergunta, né? Então, o ministério profético, né, de Ageu nos chama a esse arrependimento, nos convoca a reconstruir o templo, né? Nos adverte contra a desobediência. E a gente sabe que a presença de Deus estava ali. Então, com certeza. A gente encerra aqui, a gente conclui aqui o livro de Ageu. E vamos para Zacarias, né? Diante dessas mensagens registradas no seu livro, né? Que aprendemos como servos de Deus, que devemos estar comprometidos, né? Com a obra do Senhor. E esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ter prioridade ao nosso conforto, sobre o nosso conforto pessoal, né? Com certeza. Então, vamos passar aí para Zacarias. O plano de fundo a gente não vai nem entrar em contexto, né? Porque o plano de fundo é o mesmo lá de Ageu e Neemias, né? Exatamente. O livro das revelações messiânicas, né? Da exortação, da profecia. Ali tem umas coisas ali que a gente fica assim, rapaz, quem é esses cavalos, quem é esses negócios apocalíptico aqui? Demais, né? Muito parecido com algumas linguagens mostradas no livro de Daniel. E assim, apocalíptico não é mera coincidência, né? Não, de forma alguma. Né? A gente está vendo assim, momentos bem apocalípticos, né, Joel? Com certeza. Nosso entendimento do ensino assim, de Zacarias, né, é grandemente favorecido quando reconhecemos que o profeta apresenta retratos do futuro em um padrão que não dispõe as passagens em qualquer sequência específica, como se fosse assim, isso aqui vai acontecer, essa é a sequência. Não, o que nós estamos vendo é que essas visões de Zacarias são quadros, né, que de alguma forma são retratos de um futuro, né, apontando para um futuro, mas que não tem uma sequência específica ali preparada. Então, quando a gente lê Zacarias, a gente tem que ter essa pequena noção, porque senão a gente vai querer colocar uma sequência, construir uma coisa e talvez não dê certo, a gente se sinta ali meio perdido dentro daquele livro, né? Então, quando lemos uma passagem, vemos apenas o que está acontecendo naquele quadro e não como se relaciona com os outros quadros que Zacarias apresenta, né? As outras visões. Sim. A gente precisa parar, olhar aquele quadro, olhar aquela cena e dizer o que é que está acontecendo aqui. Assim eu vou conseguir entender melhor, né? Então, as visões de Zacarias combinam o presente e o futuro numa textura entrelaçada, não passível de separação. Essa é a razão para a dificuldade em precisar qual é o período que está na mente do profeta. É o presente? É o passado? É o futuro? Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, porque elas não se entrelaçam, elas são, né, ali individuais. Ali. Então, por exemplo, se você pegar aqui as promessas, né? Por exemplo, 2:5 de Zacarias aqui. Vamos pegar aqui capítulo 2 aqui de Zacarias, verso 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Verso 11. Vou pegar aqui o verso 11. Naquele dia, muitas nações
se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Ou seja, qual é o tempo que ele está falando? Isso é passado, é futuro? Será que era naquele momento ou agora? Será que ali... Porque tinham várias nações ali ao redor, né? Então, que momento é esse? Essa promessa vai estar acontecendo em que tempo, em que quadro, em que cena? Ela se relaciona com alguma outra? Não, ela é simplesmente ali pontual, e eu preciso pensar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Zacarias, né, foi companheiro de Ageu, Sim. um profeta menor, né? Sim. E realmente as revelações dele são messiânicas, né? Eles levam essa conotação da exortação, da profecia, do Apocalipse, né? Mas a palavra-chave que eu encontrei em Zacarias foi esperança, né? Baseado aí num versículo que eu achei muito lindo e que tem tudo a ver, né? Que faz menção aí o Novo Testamento, que é Zacarias 9:9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado no jumento, um jumentinho, crio de uma jumenta, né? Então, assim, ele aponta para Jesus, né? Sim. Então, é um livro que fala de esperança, fala de causa, assim, nas figuras de linguagem, nas metáforas, né? Sim. Que com certeza tem um porquê, uma explicação. Não é muito fácil de se entender, mas a gente procura essas informações. E aí, quando a gente passa para essas 8 visões, dá meio que um nó na cabeça, né? Como cavalos e homem na murta, né? Assim, umas palavras meio difíceis, 4 chifres e 4 ferreiros. Mas algumas imagens são desconhecidas para nós, né? Exatamente, mas todas têm um porquê, né? Mas, assim, Zacarias, ele enfatizou, né? Encorajou também a restauração do templo. Sim. Ele enfatizou que Deus tem usado, né, os seus profetas para ensinar, para advertir, para corrigir o povo, né? E estes se recusaram a ouvi-lo, né? O pecado acarretou punições, perdão, como a gente viu durante toda a explanação da live aqui dos livros. Então, tudo isso ele também apontou, né? O profeta ele foi bem enfático com relação a isso, mas ele também foi na veia da esperança, na veia do arrependimento, levando a gente a repensar as nossas atitudes, né? O zelo com a casa de Deus, o zelo com a santidade, com a oferta, né? Aquilo que você vai ofertar a Deus, o cuidado que você tem que ter. Gente, é muito sério, né? A gente não pode simplesmente tratar as coisas de Deus e de ninguém. Eu acho que a gente tem que ter sempre o respeito pelo outro, né? Até mesmo quando a gente vai entregar uma mercadoria, por exemplo, eu sou comerciante, eu vendo algum objeto que eu vou fazer uma entrega para o meu cliente, eu não posso entregar de qualquer forma. Por quê? Porque eu tenho que ter respeito, zelo pelaquela pessoa. Então, o profeta ele também nos leva a repensar essa questão com relação a Deus, né? Sim. E ele também nos ensina que a vida a gente precisa recomeçar várias vezes, né? Precisa dar aquela respirada e voltar para o ponto inicial e refazer a rota e seguir. É nisso que atenta o um dos temas principais dentro de Zacarias é justamente isso, o bem-estar e o futuro de Jerusalém como cidade santa. Né? Qual é o futuro? Né? Esses são temas predominantes dentro do livro de Zacarias. Né? O capítulo 8, por exemplo, apresenta o quadro de Jerusalém, em que Deus está bem no seu meio, habitando em magnífica tranquilidade. O foco de Zacarias em Jerusalém reflete o tema da Sião ideal, né, que é esperada pelo Antigo Testamento, está lá registrado em Salmo 46, 48, 132. Né? E esse é um aspecto do cuidado e do interesse permanentes do Senhor para o seu povo. Mas o favor do Senhor também não afasta do seu povo, né, o seu povo da realidade de sofrimento. Ao invés disso, as visões descrevem grandes dificuldades à frente para o povo de Deus, embora os assegure a vitória final de Deus e da vindicação final deles. Então, apesar das visões serem, assim, às vezes meio difíceis, né, a gente olha assim, cara, quanta dificuldade, mas Zacarias aponta para um final triunfante. Né? O plano do Senhor disse, olha, você vai passar por tudo isso, mas no final a vitória é minha, né? Sou eu que... Então, o livro do profeta Zacarias, no seu horizonte histórico mais imediato, é um chamado à comunidade exílica de Israel
para que se arrependa e se volte totalmente ao Senhor. A mensagem se estende para além da comunidade pós-exílica, a fim de retratar o povo escatológico. E quando eu digo povo escatológico, isso inclui a mim e a você. Sim. Né? A mensagem que foi para aquele povo na época, olha, Deus vai trabalhar na vida de vocês, mas essa mensagem ela se expande além das fronteiras. Né? O povo, então, escatológico de Deus e o seu governo sobre as nações por meio do Messias. Né? Por exemplo, capítulo 7 de Zacarias, argumenta em favor de que o povo da aliança de Deus tem uma vida ética, né, contribuindo assim para o nosso entendimento de santificação e obediência. Essa mensagem de santidade se destaca nos versículos finais de Zacarias, santo ao Senhor. Se a gente olhar o versículo lá final, você vai ver que no final de tudo, as panelas, tudo se tornou santo ao Senhor. Nada mais representa ali uma forma de não santificação. Tudo agora é propriedade exclusiva do Senhor, tudo agora tem essa questão dessa perspectiva da santidade. Né? Esse dizer era engraçado, porque santo ao Senhor, né? Esse dizer que está lá no capítulo 14, verso 20 de Zacarias, esse dizer era gravado originalmente no turbante do sumo sacerdote. Era quando ele justamente ia fazer algum exercício dentro do templo, né? Sagrado, ali no tabernáculo, no templo. Enfim, está lá registrado em Êxodo 28, 36, 38, para significar dedicação. Essa expressão é agora aplicada a tudo em Jerusalém, até mesmo o sino dos cavalos, as panelas, porque a presença de Deus santificava tudo ao redor agora de Jerusalém. Então, nós temos aí essa perspectiva também da santidade, né, de como Deus transforma tudo, faz tudo se tornar santo para ser aceito por Ele. Né? Sim. Zacarias apresenta muitas imagens explícitas do Messias, como você falou, certo? O Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Zacarias 9, 9 a 10, o Messias é retratado como um rei, que você acabou de ler, né? Que vem para Jerusalém montado em um animal. Se a gente olhar, essa figura de linguagem é justamente o quadro pintado quando Jesus está entrando em Jerusalém, isso, montado sobre um jumentinho, né? Como você falou. Essa passagem é citada por Mateus na entrada triunfal de Jesus, está lá Mateus 21, de 1 a 11, né? A referência ao olharão para aquele a quem transpassaram, em Zacarias 12, 10, né? Aponta para o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. Está lá também registrado isso em João 19, 37. A traição e morte do Messias são referidas, né, posteriormente em Zacarias 13, 7, com a rejeição do bom pastor, que está registrado isso também lá em Mateus 26, 31. E aí a gente entra aqui no livro de Malaquias. Né? Exatamente, finalizando aí a nossa live. Aqui. Malaquias, advertência, né? Isso. É um livro muito de um profeta menor também, né? Que significa, cujo nome significa mensageiro do Senhor. Né? Um diálogo entre o Senhor e o seu povo. Sim. Né? Um livro estruturado com perguntas retóricas, confrontadoras e reflexivas. Né? A gente encontra aí no autor Malaquias, né? O alvo que é o povo judeu, os sacerdotes, né? Pós-exílio. O último profeta o que fecha do Antigo Testamento, né? Antes de João Batista, né? Vai falar sobre a infidelidade em casamento, idolatria do povo, né? É interessante a gente olhar para o livro de Malaquias, que deve ser datado mais ou menos ali também entre o tempo de Esdras e Neemias, né? É interessante a gente ver a ênfase que Malaquias dá sobre a lei. Se você olhar Malaquias 4:4, olha o que é que Malaquias fala. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Né? Possivelmente indica ali esse tempo aí, o tempo de Esdras, né? Que buscava restaurar a proeminência e a autoridade da lei no povo. Então a gente percebe aí Malaquias ali caminhando, orbitando ali dentro daquele mesmo contexto. Né? Se você olhar aqui, por exemplo, Esdras 7, 14, 25, 26, olha o que a palavra de Deus também nos diz, né, sobre essa questão da lei. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus. Isso aqui é uma ordem que está sendo dada para Esdras, né? A qual está na tua mão. Tu, Esdras,
verso 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, sejam condenados ou à morte, ou ao desterro, ou à confissão de bem, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então a gente percebe que Malaquias ele dá justamente essa ênfase à lei dentro do contexto de Esdras, ali mais ou menos, né? Uma outra coisa que a gente pode observar também é Neemias 8:18, né? Dias após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Isso aqui foi, Neemias está registrando justamente a festa dos tabernáculos ali, né? Então, sim, Esdras está lendo a lei e tal e tudo mais. Então, a gente acaba percebendo Malaquias 4:4 se conectando justamente com esse contexto, com esse período aqui. Exatamente, né? E assim, o bom da gente ter pego esses livros é que a gente consegue ver neles todo o ponto em comum, né? Que é a reconstrução do templo, que na verdade é a reconstrução da sua vida espiritual, né? Da devoção a Deus, sim, né? E da entrega, né? De priorizar o reino de Deus e entregar muito mais do que aquilo que a gente pensa entregar de qualquer jeito, né? Sim. Que é esse cuidado, esse zelo, esse temor, esse tremor diante de Deus, que a palavra nos ensina e nos instiga a fazer. Né? É isso que eu concluo aí com o livro de Malaquias. Malaquias, se você observar, ele vai ter um tema principal ali, que é justamente a aliança. Né? Se você olhar ali, é um tema muito proeminente em Malaquias. E muitas referências bem explícitas. Né? Por exemplo, a aliança de Levi, no capítulo 2, versos 5-9, a aliança dos pais, versículo 2:10, capítulo 2, versículo 10, a aliança do casamento, capítulo 2, 14, e o mensageiro da aliança, que está sendo apontado ali no capítulo 3, verso 1. Né? É muito interessante como o livro de Malaquias começa. O livro começa com uma recitação de amor pactual do Senhor. Se você olhar o capítulo 1, do verso 2-1, o Senhor está ali falando, né? Só para a gente poder aqui concluir, para mim poder aqui terminar. Olha só o que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí, olha só o que o Senhor ele traz, né? A recitação desse amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Começam a questionar o Senhor. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto, né? Enfim, aí a gente vai lendo aqui, mas a gente percebe logo no início Deus chamando, eu amei vocês. Aí ele traz essa lembrança aí. Em Malaquias também percebemos a gravidade da infidelidade sacerdotal através da deterioração da fidelidade pactual entre o povo comum, né? Que se mostrou desleal ao seu casamento, né? Homens infiéis às mulheres, estavam lá no capítulo 2, as suas esposas, né? Capítulo 2, verso 10-16. Em suas relações econômicas e sociais, se você olhar capítulo 3, verso 5, você vai ver aqui, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Olha as questões sociais, pecados sociais aí, né? E contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe toda essa gravidade dessa infidelidade, né? Eu gostaria aqui de concluir aqui, só para a gente poder terminar aqui, porque o nosso tempo realmente é muito corrido, é muita coisa para se falar através desses pequenos livros aqui, né? Nos tempos de Malaquias, o povo estava cansado de esperar que Deus aparecesse em Jerusalém para trazer livramento e justiça à sua terra, né? Capítulo 2, versos 17-35. Muitos pensavam igualmente que o aparecimento de Deus os vindicaria, não importando a condição do seu coração diante de Deus. Aqui a gente precisa quebrar isso. A gente precisa entender que, assim como Deus reivindica a minha pessoa como seu filho, ele também se importa como o meu coração está diante dele, né? Como o meu relacionamento está diante dele. Então a gente tem aqui muitas coisas aqui, né?
Malaquias 4:5 profetizava a vinda de Elias, o profeta. Se a gente olhar em Mateus 11:14 e Mateus 7:10-13, Jesus se referiu a João Batista, seu precursor, como Elias. Né? Então, de alguma forma, o livro de Malaquias ali, ele aponta para um final glorioso. Né? E esse final, ele tem toda a sua glória estabelecida e concretizada quando Cristo vence a cruz. Amém. Né? É isso aí. Assim como Neemias, Malaquias incentiva, né, o povo a deixar o pecado, nós deixarmos o pecado, né? Sim. Nos arrependermos, fazemos os acertos de contas e o futuro nos promete uma esperança, né? Com certeza. Agora, com a volta do nosso amado Mestre Jesus, né, sua segunda vinda para nos buscar em glória. Então, nós estamos nessa expectativa. Então, vamos cuidar, né? Vamos continuar fazendo nossos encontros de paz, falando de Jesus e esperando a volta do nosso Mestre. E é isso, muito obrigada pela sua audiência, né, Joelce, pela sua paciência, né, por dividirmos esse momento de live, de crescimento espiritual, de aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Desafiamos vocês a lerem os livros, né, a estudarem, tirarem suas dúvidas, né? A gente tem aqui uma gama de pessoas maravilhosas que podem tirar dúvidas e vocês têm esse espaço aqui na igreja e também em outras fontes para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, um abraço, muito obrigada e Deus abençoe. Obrigado aí pela compreensão de vocês e participação e assim um forte abraço e espero que tenha ficado aqui a motivação aí para pesquisar nesses livros aí. Deus abençoe.